Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do De 3, podcast da NBA do Comentarista Corneta. Mais uma semana da NBA e mais uma semana cheio de assuntos, notícias fresquinhas saindo do forno. Vamos analisar bastante alguns times, vamos falar de jogadores especificamente. E hoje ao meu lado, e daqui até sei lá quando, até o final da vida, vamos estar ele e meu parceiro Igor Tonetti para falar o melhor que acontece na NBA. Boa tarde, Gão, boa noite, na verdade, já é de noite que a gente está gravando, mas não interessa. Como é que você tá, meu irmão? Como é que você tá vendo essa semaninha da NBA, né? Tá sendo muito divertido acompanhar esse Minnesota Timberwolves, hein? Não tem como não estar mais feliz e sorridente do que eu, Pedro. Obrigado pelo começo. A gente como diz a música do Cazuza, né? Daqui até a eternidade. Então, enquanto existir podcast aqui no Comentarista Corneta, com certeza vai ter ou eu e Curi, ou, e a gente sempre gosta assim, eu e Curi, né? Que é aí a dupla que o pessoal já aprendeu a amar e respeitar, como diz o outro lá. Cara, a NBA tá muito bacana de se assistir, assim, dos dois, nas duas conferências, tá tendo emoção dos dois lados. A gente sempre comenta, né, que a Conferência Leste é meio, anda de freio de mão puxado, tem sempre um time que tá destoando dos demais e é sempre uns times mais ou menos brigando, enquanto a Conferência Oeste é sempre aquela perseguição pela primeira colocação, que por sorte está em Minnesota. Mas, cara, muita surpresa, até para a gente comentar aí, fazer aquele link, né, ao programa passado, onde a gente comentou aí das ascensões Houston, da ascensão principalmente, que a gente, como você bem disse, vai comentar agora também sobre o Thunder, que é um time que tá dando gosto de ver. Chet Holmgren, mais um grande jogo, 29 pontos contra o Rudy Gobert. Cara, que delícia que tá sendo a NBA essa temporada e tá só começando, né, o que é melhor ainda. E outra coisa que tá muito bacana de ver, cara, é esse torneio no meio da temporada, que tá assim Tá simplesmente animal. E espetacular. assim, a gente comentou também, né? As camisas feitas especialmente para esse torneio, a personalização da quadra, as cores diferentes, tá muito legal de ver. Ontem Boston ganhou, tava vendo, né? Eles fizeram um edit fantástico que eles fizeram lá do jogo contra, se não me engano, o Washington Wizards, que eles enfrentaram. E achei maravilhoso, assim, tá muito lindo o TD Garden todo verde, aquela camisa do Boston achei fantástica também, uma cor meio creme, assim, achei, eu sei que você não vai concordar comigo, Curi, mas eu achei bem bonita, viu? Ah, não, a camiseta do Boston eu achei bem feia, tá? Muito tradicional, mas a quadra tá bem bonita. Cara, não sei se tem alguma quadra que eu não gostei. Pra ser muito honesto com você, eu gostei da maioria delas, cara. Eu acho que tem uma. Eu não sei se é a Acho que é de do. Atlanta que eu não curti, não, Atlanta não, acho que foi do Raptors, que é toda vermelha e aí a bola some. É Não, essa teve pra uma mim que eu não que eu não... gostei, que eu acho que é a dos Warriors, que é um azul e amarelo, obviamente, né? Que são as cores do time, mas não ficou bonito na quadra, sei lá. Mas enfim, vamos lá, mano. A gente tem os confrontos das quartas de finais definidos, né? E, cara, algumas surpresas e confrontos bem interessantes, assim, né? Times como o próprio Minnesota Timberwolves, que tá voando na temporada, não conseguiram se classificar. Não temos Los Angeles Clippers, não temos Golden State Warriors, não temos Denver Nuggets, não temos de Philadelphia 76ers, mas temos no Oeste Lakers contra Suns, Kings contra Pelicans. E no Leste, Milwaukee Bucks contra New York Knicks e Indiana Pacers, ao lado do Lakers, os dois únicos times invictos na fase de grupos, contra o Boston Celtics. E aí, cara, quais são os principais jogos que você acha aí que a gente tem que ficar de olho, seus destaques? O que você acha? Quais são os favoritos que você acha? Cara, Boston, os Kings para mim é um time que cresceu muito, venceu inclusive, né, o Timberwolves nesse torneio. É uma das poucas derrotas, eu vou falar isso porque é raro, tá, gente? Uma das poucas derrotas do Timberwolves na temporada foi do Kings, uma lavada para cima do Aproveita, Timberwolves, né? aproveita, aproveita. Cara, você sabe, Ficuri, que eu tô naquele momento, né, cara? A gente tem que curtir porque eu não sei. É igual o Botafogo, cara. O Não, Timberwolves não é tem que ser. igual o Não, Botafogo, não tem cara. como ser igual o Botafogo, cara. É que ainda não chegou naquela queda de produtividade.
Mas, por enquanto, eu tô igual o Pedro Certezas. Tem 19 times embaixo do meu, na conferência, não é 19, né? Seriam o quê? 16, né? Então são 14. 15, É. 14, perdão. Então são 14 times abaixo do meu. Então, assim, cara, tô no supra-sumo. Mas para mim, vai ficar entre esses dois. O Kings, eu quero muito ver como esse time vai jogar. Eu gostei muito de ver na temporada passada, ressaltei isso no último programa. Assim, você pode até falar de uma torcida, tô entre eles e o Pacers. Pacers, não, perdão, e o Pelicans, porque são dois times que têm um core jovem que é muito promissor e eu queria ver ganhando, tudo mais, assim, por mais que não seja um torneio, um Larry O'Brien, né? Mas acho que vale para você mostrar que é um time que é competente, sim. Assim, cara, assim, inclusive, se eu não me engano, foi terça-feira, teve um jogo simplesmente alucinante, cara, de Warriors e Kings valendo a vaga. Os Warriors estavam liderando por mais de 20 pontos, tomaram a virada, perderam por um, com um grande jogo do De'Aaron Fox, Malik Monk com a cesta no final do jogo. E a gente vai falar um pouquinho mais tarde já, mas tivemos a volta do Draymond Green, mas assim, esse time do Sacramento Kings, cara, ofensivamente ele é muito forte. Para você conseguir fazer mais pontos que ele num jogo é muito difícil, cara. É um time muito completo, é um time que tem os Sabonis, que para mim é um excelente jogador, cara. O jogo de pick and roll do Sabonis, para mim, é o melhor da NBA. Ele é muito, muito preciso quando ele coloca a bola, ele segura a bola e distribui, né, no jogo de pick and roll, com o De'Aaron Fox, que é muito rápido, com o Kevin Huerter, que é um cara que também se movimenta e arremessa de 3 pontos, tem Malik Monk, enfim, você tem muitas armas, né, tem o próprio, esqueci o nome dele, cara, o rookie do ano passado, Sei. Ai, meu Deus do céu, esqueci. cara, como é que eu esqueci o nome É, desse o- cara? é o Keegan Murray, isso, Keegan exatamente. Murray, isso. Eu ia falar Que Keenan é Murray, é Keegan que, Murray. que bateu o recorde na temporada passada de mais cestas de três por um calouro. Então, assim, é um time que ofensivamente ele é muito completo. Defensivamente não é tão incrível assim, mas é um cara que nem eu falei. É um time que nem eu falei. É, você tem que fazer mais pontos que ele para ganhar o jogo, né? Afinal de contas, o jogo de basquete termina quando um time faz mais pontos que o outro, e isso é muito difícil. Eu acho que os Celtics são o grande favorito. Assim, não vejo nenhum time na NBA hoje que consegue realmente vencer o Boston Celtics com tranquilidade. Assim, claro que não é uma série de 7 jogos, então é um jogo só, tudo pode acontecer. Mas esse time de Boston tá jogando muito, muito azeitado. É um time que o principal quinteto é muito produtivo, é o quinteto mais produtivo da liga. E assim, é muito difícil para mim qualquer time desses que classificaram conseguirem superar o Boston Celtics. Para mim é uma surpresa também, Indiana tá nisso, mas assim, é um time jovem, é um time que é bom, bem comandado pelo Rick Carlisle, né? O Tyrese Haliburton tá jogando em altíssimo Eu nível, ia falar agora. E o Haliburton tá fantástico, né? tá Que era jogando do Kings, né? É é. engraçado isso. E eu falava, né, mano, essa troca foi muito esquisita, não sei se eu faria, e deu certo pros dois times, né? Foi uma troca win-win, né? Tirando o Buddy Hield, que a gente não sabe se ele já quis sair algumas vezes de Indiana e não conseguiu, o resto, cara, o Sabonis em Sacramento tá deitando e rolando, o Haliburton em Indiana tá deitando e rolando, então é muito bom às vezes a gente ver esse lado, né? Mas aqui, cara, pra mim o principal jogo dessa primeira rodada, da primeira rodada não, né, das quartas de finais, é Suns e Lakers, lá na Crypto.com Arena. O Lakers já enfrentou o Phoenix Suns 2 vezes na temporada, venceu as 2 vezes, e eu duvido que o raio caia no mesmo lugar pela terceira vez. Assim, É, é, ô Curi, e tem também a questão do time completo, né? Porque a primeira vez, que foi a season opener, né? Entre os dois times, se eu não me engano, o Bradley Beal não jogou, né? o Bradley Beal não jogou, e na segunda vez o. Na verdade, não. O Booker não jogou, né? Na primeira vez o Bradley Beal não jogou, o Devin Booker não jogou também. Ele Sim. jogou na primeira rodada, no primeiro jogo e não jogou. E no segundo jogo entre eles, o Kevin Durant e o Devin Booker jogaram. E foi pelo torneio mesmo. E eles ganharam. E os dois jogos foram na Crypto.com Arena, se eu não me engano. Eu acho que os dois jogos foram em casa para os Lakers. Esse jogo também vai ser. O Lakers é um time, um dos melhores times
em casa nessa temporada, perdeu apenas um jogo, dos jogos que fez até agora em casa. Mas, assim, os Lakers também estão com algum desfalque. Lembrando, os jogos vão ser segunda e terça, se eu não estou enganado, da semana que vem. E aí, depois disso, já vão para Las Vegas disputar semifinal e final. Que é tudo na semana que vem. Esse torneio vai se encerrar nessa primeira semana de dezembro. Mas, assim, para ser bem sincero, cara, Devin Booker e Kevin Durant provavelmente vão jogar. O Bradley Beal ainda não vai, acho que não consegue se recuperar a tempo, por mais que ele já esteja algum tempinho fora por uma lesão nas costas, né? Dores nas costas, né? A gente não sabe muito bem o que está acontecendo com o Bradley Beal, mas assim, é um jogo muito perigoso pro Lakers. E assim, eu acho que esse é um bom momento até, se você quiser cortar depois, eu acho que pro LeBron James e pro Lakers esse torneio é muito importante. Ele é muito importante para você construir uma mentalidade vencedora nesse time. E porque também é a primeira vez que o torneio existe, e se o LeBron vai lá e ganha, cara, já é mais um ponto gigantesco no currículo dele, né, na questão do debate de quem é o GOAT. Então, assim, eu acho que é um importante que o Lakers deu muita importância para esse torneio, né? 4 vitórias em 4 jogos num grupo que é verdade que não era muito difícil, tinha só o Phoenix Suns no grupo e mesmo assim ganhou do Phoenix Suns. Mas você tinha Portland, você tinha Memphis também, então era mais tranquilo. Mas assim, cara, eu tô vendo bastante coisa interessante. Eu acho que os Pelicans contra os Kings, eu acho que vai ser um jogo interessante. Os Pelicans é um time que vem oscilando um pouco, mas é um time competitivo. É um time que não é lá de baixo da tabela do Oeste. E sinceramente, cara, esse Milwaukee Bucks ainda não me convence, mas eu duvido muito que eles percam esse jogo para Nova York. Totalmente. E assim, é o que você comentou, né? O LeBron ganhar dá um outro peso para a competição. A gente falou no último programa, inclusive, né? Que é legal a gente ver, pô, essa ideia chegou, muita gente achou estranha. Pô, que isso? Um torneio do meio de temporada. Que palhaçada, não sei o quê. Mas os jogadores compraram a ideia, apesar do prêmio, né? Claro, você vai ter o troféu, mas o prêmio mesmo, a bonificação é em dinheiro. Os jogadores se interessaram por isso. Agora, se o LeBron ganha, cara, o Le Championship, então, assim, vira outra coisa já, entendeu? É um dos poucos títulos que ainda existem na NBA que o LeBron não tem, né? Acho que é Defensive Player of the Year, que ele não tem, mas até aí não é por culpa dele, né? Que tiveram jogadores que são focados 100% na defesa. Aí agora tem o MVP das finais de conferência, que ele também não tem, porque quando chegou nas finais e ganhou as finais, até a última com o Lakers, não existia esse título. Não tem o Mickey MVP, né? Que é o MVP da bolha, até porque a gente espera nem ter de novo uma outra bolha. Você para, mano. Não, não, mas o MVP da bolha foi o que o Damian Lillard ganhou, né? Então, assim, ele não ganhou, a gente espera que nem ganhe, porque não quer voltar para uma bolha, ninguém quer isso. E agora é esse, né? Que é um torneio que ele pode conquistar. E assim, se bem que eu não acho que vai acabar com a discussão, tá? De quem é o GOAT, porque quem é saudosista, quem assistia NBA no passado, é muito difícil de desprender do Michael Jordan e pessoal mais novo, é muito difícil de desprender do LeBron James. Mas, cara, é legal a gente ver, né? O Lakers, a gente fala, pô, tem um time que no papel é melhor do que o da temporada passada, só que ainda tá aos trancos e barrancos, pegando um pouco aí a inércia para começar a temporada de verdade. Aí, quem sabe, já emenda bastante jogos com vitória, porque tem derrotas aí para Rockets, né? Que são times que no papel são inferiores, né? Inclusive foi amassado por Filadélfia na segunda-feira. Claro que eu não vi o jogo. 76.100. Você viu aquele cara que falou: Eu Meu vi. Deus, eu dormi e acordei, o Lakers está perdendo de 76.138 pontos. Isso foi engraçado mesmo, cara. Ai, ai, ai. Na verdade, não é tão engraçado, não. Mas, enfim, não vi o jogo. Falei, desde que começou o jogo, eu falei, ih, esse jogo eu não vou ver, senão eu vou me estressar. Né? Mas, enfim, Philadelphia não se classificou para o Play-in Tournament, então ninguém liga para o Philadelphia 76ers. Bom, cara, isso só prova que se tem Brincadeira. título na jogada, o Embiid não consegue jogar. É incrível, né? Não, bizarro. Eu te mandei um número ainda, cara. O Embiid, ele tá com média de 12 lances livres por jogo. 12. E ele tem um cara que E acerta ele é um big man, né? 90%.
Sim, ele acerta 90% dos lances livres, cara. Então, 11 pontos por jogo do cara é de lance livre. E assim, teoricamente, a posição que ele joga, né, por ser center, ele tem que ser o cara do trabalho sujo. Então, é o cara que pega rebote, é o cara que tromba, é o cara que dá toco. E assim, ele não pode tocar. É incrível isso. Não podem tocar nele. Ou ele dá aquele flop. Eu já não gosto do estilo de jogo do Embiid, não é de hoje. É aquele cara estilo flop, que você toca nele, ele cai, ele se Total. joga no chão e Nossa, tudo é. mais. Sabe, ele parece muito o Chris Paul jogando às vezes. Que o Chris Paul também, o Kyle Lowry é um cara que sempre buscava muito esse contato, né? E cavava muita falta. Mas o Kyle Lowry é um cara de 1,80 m, o Embiid é um cara de 2,15 m. Então você tem aí quase meio metro de diferença entre os dois. Então é mais comum a gente ver armador, jogadores assim, mais shooting guards, assim, buscar esse contato e conseguir cavar a falta. O James Harden era um cara que fazia muito isso. Você mesmo comentou que os números dele eram inflados por conta da quantidade de lance livre que ele arremessava para o jogo, né? E os do Embiid também. E ninguém comenta sobre isso, cara. Eu acho inacreditável como ninguém comenta sobre isso. Sem os lances livres, ele teria uma média de 20 pontos por jogo. O que, assim, não é nenhum demérito absurdo, mas não seria 32 pontos por jogo, né? Então, assim, eu acho que ele é muito superestimado, principalmente por isso. Mas eu não sei nem porque eu comecei a falar isso. Acho que eu tô com raiva do jogo da segunda ainda. Ou com Mas, raiva do enfim. Embiid. É. Brincadeira, brincadeira. Mas vamos aí, então Aqui a vamos. gente não persegue ninguém, tá, gente? Só às Não, vezes, tá? às Só às vezes vezes. o Lakers, né? Às vezes o Não, Curry fala um pouquinho do que ele pensa do Lakers, mas até aí é normal, gente. E o Harden, quando convém. não. Mas O fala dele, Harden, tá? 26 pontinhos, tá? fez 26 pontos, sendo que foram 18 no primeiro quarto. É Mas o tudo load bem, ó. management. É igual o Kawhi tá fazendo É, com o Kawhi. é. Mas enfim, vamos falar agora da temporada mesmo, um pouquinho fora desse torneio, da Copa NBA, como a gente fala. Cara, e vai passando as semanas e eu fico, não, uma hora vai cair, uma hora vai... Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves não caem, cara. É vitória atrás de vitória. E as duas tabelas deles não foram das mais fáceis começando a temporada, né? Principalmente a de Minnesota. Então, você pegou Denver duas vezes, se eu não me engano. Então, assim, é bem interessante ver esses duas equipes jovens, né? Não tem o claro que tem o Gobert, né? No, por exemplo, em Minnesota, mas e o Mike Conley, mas você tem, né, mano? Anthony Edwards, Kyle Anderson, Jaden McDaniels, times jovens, né? O Oklahoma nem se fala, é um time construído por picks, né? E vou só fazer um parênteses aqui. A gente não vai comentar sobre a situação de Josh Giddey, porque a NBA está investigando ainda, a gente tem que entender melhor o que aconteceu, a gente não pode simplesmente sair apontando ele para tudo que a internet fala nesse momento, porque a gente não sabe se é verdade, é claro. A partir do momento que for comprovado, a gente vai vir aqui falar que ele tem que ser punido, que isso é um bagulho absurdo e que a NBA não pode deixar ele impune. Mas voltando Isso ao segue a assunto. nossa linha editorial, né, Curi? A gente não comenta aqui ainda assunto sem ser 100% datado, né? Foi a mesma coisa com o acidente do Kelly Oubre, né? Que vai Teve voltar a aquela jogar hoje, questão. por sinal. Então, assim, É, assim, a gente pode falar de coisas que acontecem, que nem, para mim, é um desrespeito a público o Michael não, o Miles Bridges jogar, entendeu? Ali, para mim, totalmente. é um desrespeito, porque a gente tem, né, já a acusação, já foi provado que ele realmente bateu, agrediu a mulher, né? Agora não sei se é ex-mulher ou se é mulher, enfim, mas a gente vai esperar. É claro que o que vaza na internet, a gente tende sempre a ter um lado, e realmente o lado não é favorável ao Josh Giddey, mas a gente não vai comentar sobre isso, até porque, né, Curi, tem tanta coisa boa acontecendo em Oklahoma, né? É um time, é um core jovem, como você bem falou. A gente achou que uma hora esse time vai despencar, uma hora esse time não vai produzir. E é ao contrário, né? A gente comentou, claro, no último episódio. Eu até falei aqui, eu não acho, de verdade, não tô nem querendo vir em casa zoar, mas assim, eu não acho que o Timberwolves vai ser o primeiro da Conferência Oeste. Não acho isso, tá? Mas eu tinha falado até no começo da temporada pro Curry, eu falei, olha, eu acho que o Minnesota dessa vez não vai para play-in, porque das duas oportunidades que o Timberwolves foi para os playoffs, ele foi através do play-in. A primeira foi vencendo o Clippers, naquele jogo lá que parece que a gente ganhou um título, que o Patrick Beverley tira a camisa, enfim. E o segundo foi na temporada passada, vencendo o próprio Oklahoma City Thunder.
no play-in. A gente perde pro Lakers, que era o 7º, e a gente era o 8º. O Lakers vai direto para pegar Denver, né? Não, para pegar Memphis. A gente ganha do 10º colocado, que era o Oklahoma City Thunder, e a gente perde a gente fala, né? O Timberwolves perde pro Denver. E eu falei pro Curi, cara, eu espero desse ano um Timberwolves acima da 7ª colocação. Eu acho que vai direto. Ele falou, cara, tem que ver, porque ele não tá zicando, mas realmente a Conferência Oeste se muniu muito bem. A gente tem o Suns, tá um time melhor, quer dizer, esperamos que seja um time melhor do que do ano passado. A gente tem aí a primeira temporada do Mavericks com o Luka Doncic e com o Kyrie Irving e tudo mais. Mas, assim, então, eu fico surpreso, obviamente, por ser primeiro, mas eu não tô tão surpreso porque eu já esperava ver um time mais competitivo do que na temporada passada. Agora, o Oklahoma City Thunder não tem como, né? A gente tá falando de um time que ficou em 10º e hoje é o 2º, cara. Sabe? A gente até fala que o Thunder só se classificou na temporada passada porque o Mavericks perdeu a classificação, porque senão o Pelicans iria, né? E os caras mostrando aí mais uma vez que pô, é loucura e é muito legal, né? O basquete do jeito certo, né? Você aposta em gente boa, talentosa e um core muito jovem. E esse time só vai trazer alegria, tenho certeza aí pra franquia. Ah, não, sem sombra de dúvidas, cara. E assim, é muito legal porque, por exemplo, o Shea, ele veio de Los Angeles, né, na troca do Paul George, e foi uma aposta. Não foi draftado, né, por Oklahoma, né? Foi uma aposta e ele é um cara que vem retribuindo muito essa aposta, né? E você já coloca jogadores do lado dele, o próprio Chet Holmgren, que vem jogando muito bem para mim, tá jogando bem melhor que o Wembanyama, por exemplo, nesse começo de temporada, até porque os times, por mais que sejam times, né, mais jovens, tem um nível de diferença de competitividade, né? O San Antonio Spurs, infelizmente, não consegue competir com os times da Conferência Oeste, muito menos com os principais times da Conferência Leste, mas é um time que vem se provando muito competitivo. Brigou pau a pau com os Lakers, os Clippers e os Timberwolves até o ano passado pelo play-in. Né? Era o favorito aí para o play-in na 7ª posição, né? Até a questão, né, da lesão de alguns jogadores e tudo mais. Sexton, né? É, e, mas assim, é um time muito bem treinado, tá? Inclusive, eu não lembro o nome do técnico deles, mas é um nome difícil. Vou tentar pegar aqui para você. É Peraí. Mark Daigneault. Mark Daigneault, é um sobrenome francês. É um cara jovem, entendeu? Ele tem 38 anos, mas tá fazendo um bom trabalho, cara. Bom trabalho. Além do que o próprio. Ele veio da D-League, né? Foi 5 Isso. temporadas técnicos da D-League, do Thunder. E o Chris Finch também, em Minnesota, tá fazendo um trabalho espetacular, tá? Desde o ano passado, eu acho que ele conseguiu acertar um pouco mais o time. Esse ano, ele tá conseguindo fazer Karl Anthony Towns e Rudy Gobert jogarem juntos, né? Eu vi até uma entrevista que ele fala, né? A gente tá fazendo o Gobert marcar o jogador menos produtivo, né, do ataque adversário. Por que que acontece? Ele pode sair e atuar na ajuda quase 100% das vezes. E você ter dois caras grandes no meio do garrafão ali, por mais que o Cat não seja um excelente defensor, né, você tem dois caras gigantes protegendo o aro e a defesa de perímetro funciona muito bem também, né? Tem o Jaden McDaniels, que é um dos melhores defensores da liga, e tem o Karl Anthony Towns também, Karl Anthony Towns não, perdão, Ei, calma, Igor. Eu falei errado. Você tem o Anthony Edwards, que é um grande defensor também, já jovem, mas é um bom defensor. E que veio pontuando e veio carregando esse time nas costas. É um time muito bem treinado, tá? Eu não gostava muito dos trabalhos antes do Chris Finch, mas ele é um bom técnico. Tá sendo um bom técnico agora. E é surpreendente você ver Minnesota em primeiro e o Oklahoma em quarto no Oeste no começo de temporada. Assim, você fica, meu Deus, né? Tudo bem que Denver jogou 1 ou 2 jogos sem o Denver, né? Sem o Nikola Jokic, né? Tá sem o Jamal Murray por um tempinho já. Então o time deu uma, né? Também não está muito longe, mas deu uma caída. Mas, assim, é muito legal ver esses times jovens, esses times com tão pouco, com menos mercado, né? Conseguindo
se colocar em cima com os mais fortes nesse sentido. E assim, o Chris Finch, ele era assistente, né, em Toronto antes de chegar para Minnesota. Foi uma aposta, né, mesma aposta que o Nick Nurse foi na época para Toronto, quando eles demitem o treinador do ano, e aí apostam no Nick Nurse, e aí depois trazem na troca o Kawhi, e aí a história a gente já sabe, né, são campeões. Ele fazia, não nessa época, mas no ano seguinte ele começou a fazer parte daquele time do Toronto Raptors que muita gente achou, agora que saiu o Kawhi, o time vai tancar. E não, os caras foram grandes, né? Chegaram até longe nos playoffs, se eu não me engano, perderam para Milwaukee na bolha e tudo mais. Então, ele também deu uma boa evoluída, viu? Porque na temporada passada eu percebi que faltou, acho que, combinar com ele como ele conseguiria colocar dois big men em quadra, né? Ao mesmo tempo. Porque ele tira o Towns de center, eu também faria isso, passa para power forward. Só que o Towns nunca foi treinado como power forward, ele estava meio perdido. Essa temporada já parece que eles trabalharam bem na off-season, né? Sobre o Towns ter um outro tipo de comportamento em quadra, tanto é que o Towns hoje está bem mais comprometido em pontuar, né? A gente vê no Timberwolves vários jogadores comprometidos na defesa, como você comentou, né? O Jaden McDaniels, o Gobert, até o próprio Mike Conley, Anthony Edwards e tudo mais. Então você tira esse peso de marcar do Towns. E aí tem vários jogos que a gente, claro, tem que falar do Anthony Edwards, que está aí no top 10 para MVP e tudo mais. Mas o Towns tem jogos aí que ele carregou o time também, que o Timberwolves só vence por conta de bons números do Towns, né? Então, também tem, ainda mais eu, né? Tem que dar bastante braço a torcer. Eu era um cara que tava pedindo a troca dele já nessa temporada. Para mim, aproveitar que ele tinha bom valor de troca, bom valor de mercado, para ir atrás de outro jogador. Mas, calei minha boca, né? Eles estão conseguindo fazer, até o momento, né? Jogarem juntos o Gobert e o Towns, e principalmente, né? Não ofuscando o Anthony Edwards. Bom, é muito legal ver essas duas equipes brilhando. Vamos torcer para elas continuarem jogando muito bem. Não hoje especificamente contra o Lakers, o Oklahoma City Thunder pode perder hoje, né? Ninguém vai ficar triste, Liberado, né? mas tá liberado. Mas depois disso, eu torço bastante, principalmente por técnicos em começo de carreira, times jovens, é sempre legal ver Sim, esse sim. desenvolvimento na NBA. E tem que falar lá pro Falando, pessoal, o Curi, rapidinho, antes, só para não te interromper, tem que falar pro pessoal para marcar direito o chat home green na hora do game winner, viu? Porque aconteceu uma coisa lá na é, Crypto.com Arena. na Crypto.com não aconteceu nada ainda não. O game winner não foi nele lá, o Dagger não foi lá. Não, foi no Andrew Wiggins. Putz, De... eu confundi. Nossa, você vai me odiar, porque eu confundi o Lakers com o Warriors, tá? Não, Eu eu jurava não, que era no Chris Wood, cara. Eu podia jurar que era no Chris Wood, cara. eu não espero. Você sempre fez isso comigo. Tudo joguinho, tudo joguinho. Mas enfim, falando em desenvolvimento, cara, uma das grandes. Quer dizer, eu não posso chamar de surpresa, porque são dois jogadores muito bons, assim, tipo, dois provavelmente top 15, top 10 da NBA, né? Mas o Dallas Mavericks me surpreende porque é um time que tá vencendo, cara. Por como esse time como terminou a temporada passada, tancando, né? Desistiu do play-in, não deu certo. Kyrie Irving e Luka Doncic estão numa missão nesse começo de temporada, cara. Cada vez, cada jogo botando mais números espetaculares. Claro, a defesa não é das melhores ainda, até porque tem dois caras que marcam muito pouco, né? Esses dois caras. Mas você tem contribuições interessantes do Tim Hardaway Jr., esse Derek Lively, né? Que é o pivô calouro, vem jogando muito bem, uma adição muito boa pro Doncic, principalmente no jogo de pick and roll. E, cara, depois de toda a suspeita, eu te faço uma pergunta. O Dallas Mavericks é candidato confiável para pós-temporada? Assim, eu acho que para pós-temporada, sim. Agora, se vai ter sucesso e conseguir esse começo bem quente, né, de temporada, na pós-temporada, eu já não sei. Porque, assim, a gente comenta, é um time que, a gente comentou no primeiro episódio, né,
ele é, junto do Clippers, os times que mais tinham a provar nessa temporada, porque o Clippers fez de tudo para conseguir ter o Kawhi e o Paul George. Conseguiu trazer o Westbrook, conseguiu agora trazer o James Harden. Então, são os times que entravam meio que com a faca no pescoço no Oeste, porque no Leste a gente sabe que a faca no pescoço estava em Milwaukee, que fez um all-in para trazer o Lillard, né? Mas, cara, vou te falar, assim, tá legal de ver os dois jogarem juntos, tá? Assim, são jogos onde os dois estão conseguindo pontuar bastante e um complementando o outro, né? Principalmente o Luka Doncic, mais ou menos de média e longa distância, o Kawhi com os handles fantásticos dele, tá um time muito divertido de se ver jogar. Então, eu acho que sim, eu acho que é um candidato confiável. Na minha opinião, tá? Eles vão ficar entre os 6, então eu creio que, muito por conta do que aconteceu na temporada passada, daquela queda repentina e inesperada, eles vão conseguir ter força suficiente, mental principalmente, para conseguir esse sucesso e se manter aí vivo na pós-temporada sem precisar ir para o play-in. Cara, e muito doido, assim, eu vi até uma entrevista do Jason Kidd, né, falando que ano passado a mídia, né, caiu em cima deles e ele não vê ninguém escrevendo coisas boas sobre o Dallas Mavericks atualmente, com o time jogando bem. E, cara, assim, eu acho que, claro, tá, para todas as conversas que a gente vai ter aqui, ainda tá muito cedo na temporada, são o quê? 16, 17 jogos, né? Talvez algumas equipes estão com 19, mas é muito cedo, mas Falta assim, 70 jogos quase, né? então, é muita coisa para acontecer ainda, mas acho que tem dois pontos para mim que são muito importantes, e os dois envolvem o Kyrie Irving para esse sucesso, por enquanto, do Dallas Mavericks. Primeiro, ele está focado em jogar basquete, só. Né? Ele não está focado em outras coisas, em polemizar Exatamente. fora da quadra, ele não está se colocando em situações de prejudicar os seus companheiros, de prejudicar o ambiente, porque ele fez isso por onde ele passou, depois que ele saiu de Cleveland, né? Então, assim, esse é um ponto importante. Se ele continuar assim, eu acho que Dallas tem tudo para conseguir realmente manter esse ritmo. E o segundo ponto, para mim, é que fica muito claro que o Kyrie Irving ele nunca vai ser um franchise player. Ele rende muito mais sendo um sidekick, né? Um coadjuvante de luxo. Foi assim com o LeBron e está sendo assim com o Doncic. Porque o Doncic, ele é o jogador da franquia Dallas Mavericks. Não tem mais discussão. Nunca teve, na verdade. Mas ele é o cara que, quando precisar ter a bola na mão, vai ser a bola na mão do Luka Doncic, porque ele é um espetáculo. Ele é um dos 5 melhores jogadores da NBA, para mim, chegando nessa temporada. Então, assim, eu acho interessante ver como o Kyrie Irving, por enquanto, está aceitando esse papel de ser um coadjuvante de luxo, de conseguir armar mais o jogo às vezes também, dividir um pouco a responsabilidade, né, de jogar, né, com o Luka Doncic, que ano passado eles estavam se acertando ainda. Eu acho que o Jason Kidd nunca fez um trabalho muito interessante na NBA como técnico. Tá, a passagem dele por Milwaukee foi péssima. Ele foi muito bem como assistente do Frank Vogel em Los Angeles, né? Foi campeão com os Lakers e tal. Mas eu acho que é uma temporada muito de a gente ver o quanto que esse time do Dallas Mavericks ele consegue se manter saudável, esse é um ponto, e se manter sem conseguir, sem os times, as estrelas comprometerem, né, esse time, né, fora de quadra principalmente. Então, acho que é interessante a gente pensar isso, porque não sei se você concorda comigo, Igor, mas para mim a grande questão do Dallas Mavericks era essa, assim, de como que esse, primeiro, a defesa, que continua não sendo uma das melhores da NBA, mas, de novo, igual o Sacramento, você tem que fazer mais pontos do que o Dallas para ganhar dele, e essa questão fora de quadra que podia ser um problema para Dallas. E só um último ponto, saiu hoje a notícia que o Mark Cuban ele está vendendo a maior parte Eu ia falar isso. da franquia Dallas, né, para uma outra empresa e tudo lá, para um outro grupo de investidores, mas ele inclusive saiu do Shark Tank também, né, que ele é o dono do programa Shark Tank,
maioria aí deve conhecer, mas ele vai continuar sendo o GM do Dallas, vai continuar comandando as operações de basquete, mas ele vendeu a maior parte da franquia Dallas Mavericks, né? Quase que eu falei Ele Dallas Cowboys. comprou por 200 mil e vendeu por 3,5 bilhões, pelo que eu tinha visto. Eu não sei se eu estou errando em zero, se é 3,5 ou se é 30,5 bilhões, na verdade, né? Faltou o português. Ele é um De excelente dólares. GM, tá? Ele sempre foi um É, excelente GM, um excelente presidente. Ele revolucionou a franquia Dallas Mavericks. assim, Ele colocou num você patamar comentou, diferente. sim, sim, e você comentou do Kyrie, que ele tá quieto, que ele tá focado em jogar basquete. Eu não sei até quando isso passa pelas mãos do Mark Cuban, porque assim, o Kyrie jogou em 4 franquias na NBA. Cleveland, foi depois para Boston, né? Depois de Boston saiu obrigado, foi para Brooklyn, não conseguiu sucesso em Brooklyn e aí veio em troca para Dallas. E o Mark Cuban, ele é o GM, né? O GM, o dono da franquia, na verdade, né? O CEO da franquia, que E é o GM mais também. carismático, né? Sim, mas assim, ele não é só o GM, né? Porque GM é um cargo abaixo do dono, né? Então, assim, ele é o dono da franquia, ele é um cara que tá sempre nos jogos, ele é o cara que tá sempre em entrevista, ele é o cara que tá sempre unido junto do time. O próprio Doncic falou que um dos fatos, assim, ele gostar tanto dos Mavericks é porque o Cuban faz ele se sentir em casa. Então, ele é um cara que é super paizão, é um cara que conversa e tudo mais. E eu não sei até que ponto isso tem um dedo do Cuban nessa questão do Kyrie. Tipo assim, cara, fica quieto, joga seu basquete que a gente vai ser imparável. E eu não duvido nada de ter falado isso, porque ele é o cara motivador, né? A gente tá falando de um cara que, pô, ele, ele, ele conseguiu fazer o Dallas Mavericks vencer uma série de finais do Miami Heat depois do LeBron James e do Dwayne Wade zoarem uma gripe do Dirk Nowitzki, sabe? Ele que incendiou o vestiário. Então, eu não sei até que ponto tem o dedo dele, mas eu imagino que ele tenha muita parcela de culpa, né? Nessa parte de culpa boa nisso. Não, com certeza. Ele, para mim, é um dos principais donos de franquia da NBA, assim. E ele é um cara que é muito carismático, muito midiático. Então, vamos ver o que ele tá tramando, né? Porque para ele vender a franquia que ele transformou, e ele ama a franquia, já falou isso milhares de vezes, alguma coisa tem aí, talvez ele esteja preparando uma outra coisa, né? Porque ele é um bilionário, né? A gente nunca entende o que os bilionários fazem. Mas, cara, isso não me surpreende mais do que que eu vou te falar agora. Não sei se isso realmente real que está acontecendo, mas para mim é bem surpreendente. O Orlando Magic é o segundo time no leste. Eu não sei se isso já aconteceu Cara. na franquia Magic. Se Não, eu já, acho que sim. Na época do Dwight Howard, eu acho que eles eram. Porque tinha um time bem provavelmente, eu bacana, tô né? brincando aqui, mas, cara, que esse time ganhou 8 seguidas, estava 5-5, tá 13 vitórias e 5 derrotas agora. E é um time jovem que tá jogando muita bola, cara. Nossa senhora, Você né? comentou, Puri, que eu não sei se é verdade. Cara, é magia. Isso é magia. É o jus ao nome, né? Então, os caras ganharam até dos Lakers, né? Nessa temporada já. E tava lá eu vendo de novo, trouxa. Mas é um time, cara, que tem um basquetebol muito coletivo, cara. E isso é muito interessante, muito legal de ver. Né? Você vê o Paulo Banqueiro é o principal pontuador, cara. Você tem os irmãos Wagner, né? Tem Franz Wagner, Moritz Wagner, tem o Cole Anthony vindo do banco, você tem o Markel Fultz que está um tempo machucado, mas ele consegue jogar. É um cara que já foi escolha número 1 de draft, né? Então, ele é um cara que tem qualidade. Tem a volta do Jonathan Isaac depois de 2 anos de lesão, sempre falaram que ia ser um dos melhores jogadores defensivos da NBA. E você tem também alguns rookies contribuindo, né? Você tem o Anthony Black, que é um cara que vem produzindo bastante. E você tem algumas armas interessantes desse time. Você tem o Joe Ingles, que é o veteranão, que mata a bola de três, que é É um o cara Jalen que Suggs também, né? tem o Jalen Suggs, você tem o Gary Harris, que era um cara, é um 3D, né? Um cara que mata a bola de três e defende muito bem, desde a época de Denver, que é um cara que sempre gostei de ver jogar. Então, assim, é um time jovem, é um time bem treinado,
E é um time que tá ganhando de todo mundo, cara. Assim, vou ser muito honesto com você, né? Dessas 8 vitórias, o time, pra mim, ganhou, assim, de 2 ou 3 times realmente que são, nossa senhora, grandes times, né? Na verdade, até 3, né? Que a última derrota deles foi contra os Mavericks, se eu não me engano, né? No dia 6 de novembro. Aí nessa sequência, os caras. Ah, não, foi para os Não, Hawks foi no dia pro 9. Hawks. Isso. Exatamente. Né? Ganharam dos Bucks, ganharam dos Celtics e ganharam dos Nuggets, cara, nessa sequência. Então, assim, são 3 dos melhores times da NBA e amassaram os Celtics pelo torneio da Copa NBA, né? Ganharam por 17 pontos, cara. Então, é E é bastante. um time que cara, dá gosto da gente ver jogar, né? Porque eu apostava mais no Wizards, por exemplo. A gente tá falando, né? Foi o último jogo, né, do Magic, foi contra o Wizards. Então, eu apostava mais no Wizards numa temporada boa do que o Magic. Claro que eu não imaginava também que o Magic seria segundo, mas se você chegasse para mim e falasse assim, ah, Igor, fala aí nome de 10 times para ir pro play-in/playoff, eu colocaria o Wizards mais do que eu colocaria o Magic, sabe? Eu não imaginava que ia dar essa liga tão rápida e tá de chute de efeito, né? A última derrota deles foi no dia 21 contra, perdão, foi no dia 14, né, de novembro contra o Brooklyn Nets. Mas depois disso, mas pegou times fracos. Tudo bem, mas o Magic também não é um time tão bom assim. A gente tem que lembrar, no papel. E eles venceram o Pacers, que no papel, e se a gente fosse ver em caso de aposta, era um time que estava mais favorito para vencer. Eles venceram o Nuggets, sabe? Eles venceram o Nuggets e o Celtics em sequência. 2 dos times que, para mim, são favoritos às finais. E eles venceram, e venceram bem, com bastante pontos de vantagem. O Nuggets foi um pouco menos, foram só 5, mas o Celtics, como você bem ressaltou aí, foram 17 pontos de vantagem. Então vamos ficar de olho nesse time do Orlando Magic. Eu acho que é um time que. E tem mais escolhas de draft para vir pela frente ainda, né? Não se desfez de todas as escolhas de draft, ainda que tinha de primeira rodada. Então é um time que pode ser competitivo. Eu não acho que é um time que vai brigar por playoff mesmo, talvez chegue no play-in. Mas é legal você ver esses times um pouco mais desprestigiados, né? Na NBA tendo um pouquinho de mídia, de sucesso. É interessante, cara. É bem interessante. Vamos ver quanto tempo eles conseguem se manter lá no topo e se conseguirem, cara. É uma grande história para a temporada. Bom, Igor, vamos chegando no nosso último assunto aqui, porque eu acho que esse aqui é um pouquinho mais longo e um pouquinho mais delicado, visto que a comunidade Golden State Warriors no Brasil, ela é muito grande, né? Ah, sim, No, é polêmica, né? É é, polêmica, cara. Foi no, inclusive o tema do nosso último podcast, hein, Curi? pois é, pois Aliás, é. Curi, rapidinho, posso só tomar o tempo aqui só para falar uma pausa comercial? Para a gente Claro, à falar vontade. do comentarista corneta, né? O pessoal que está ouvindo e gosta de outros esportes, a gente tem aí nosso canal no YouTube, a gente está produzindo agora conteúdo para lá também. A gente tem o nosso podcast, que é o que você está ouvindo do D3, a gente tem o de futebol americano, que é da NFL, que é o Entra Sem Jardas, onde eu e o Curi já tem mais episódios também, né? Eu e o Curi a gente está gravando todas as semanas, teve podcast essa semana, subi ontem. Cara, eu queria falar que foi muito legal saber que a gente tá no top 3 aí de podcasts mais escutados dos nossos ouvintes. Então, é muito bom tudo isso. A gente cresceu nossos números bastante nesse ano. Claro que a gente começou faz menos de 6 meses, então o futuro é brilhante. E eu queria te parabenizar agora pessoalmente, não pessoalmente, mas né, por também fazer parte desse projeto, que se não fosse você também comigo, a gente não chegaria nesse número aí tão gratificante, cara. Parabéns. E se você gosta de futebol americano, gosta de futebol, enfim, eu convido vocês para curtir aí a nossa página do Instagram, @comentacorneta. Lá você consegue acessar o nosso link na nossa bio e ver todos os lugares onde a gente tem conta, que é o YouTube, o Spotify, né, onde a gente sobe os nossos podcasts. No YouTube, como eu bem comentei mais cedo, a
a gente fala também um pouco sobre outros temas, vamos começar a explorar mais essa linha. Tem o TikTok, onde a gente posta cortes, onde eu falo bastante de futebol também. E temos agora a Twitch, onde a gente também vai fazer live. Será que vai vir live aí dos playoffs? Eu e o Curi, reações? Pode ser. Quem sabe, se vocês Podemos ver, gostarem. hein? Isso é legal. Então, vai ser bem Desde que não bacana. seja Lakers e Timberwolves. Aí vai ter que ser reação num ringue de boxe. É, Mas, então é isso. Primeiro de tudo, parabenizar, agradecer também ao ouvinte por nos ajudar nesses 6 meses aí. E falar que também temos outros projetos em mente no futuro. E se você quiser conhecer toda a nossa gama ampla gama de assuntos, para vocês seguirem a gente no Instagram, @comentacorneta. é isso aí, Igão. Vamos por mais. Como eu sempre falo, um prazer muito grande, né, viver essas experiências, esses novos projetos contigo. Mas enfim, cara, na famosa terça-feira para quarta-feira, meia-noite, tivemos Sacramento Kings e Golden State Warriors, né, pela Copa NBA, valendo a classificação para o Sacramento Kings, talvez uma classificação de wildcard para o Golden State Warriors. E foi a volta dos 5 jogos de suspensão do Draymond Green, né? Ele voltou contra um time que tem crescido bastante a rivalidade, né, nesses últimos tempos, principalmente ano passado, com a série de playoffs, que né, essa rivalidade, até porque são cidades muito próximas, né? Sacramento e São Francisco, estão ali na Califórnia. E ele voltou e já deu o que falar, viu, cara? Ele voltou e não voltou quietinho, não. Acho que o jogo nem é o principal aqui, né? Sacramento, como eu falei mais cedo, perdia por 23 pontos e ganhou por 1. Então, assim, conseguiu a vaga para as quartas de finais da Copa NBA. Mas, assim, o Chris Paul saiu machucado nesse jogo, assim como o Gary Payton II. Os dois saíram machucados. Saiu que o Chris Paul tem uma lesão no nervo da perna. Então, não sei quanto tempo ele pode ficar de fora aí. E o Chris Paul machucado não é novidade para ninguém que acompanha a NBA. Geralmente é nos playoffs, né? Mas ele tem um histórico de lesão. Mas, assim, tem dois principais pontos que eu quero tratar aqui. Primeiro que o Draymond Green voltou. Ele tem uma falta técnica no final do jogo que dá uma pontuação de graça pro Sacramento Kings. Até o Curry fala que foi uma falta técnica burra, não só do Draymond Green, mas também da arbitragem, né, porque ele só reclamou de longe, ele não foi na cara do juiz falar nada. Até não concordo com a marcação da falta técnica, mas mostra que ele está avisado, que ele é um alvo. Agora ele vai continuar a ser um alvo da arbitragem, porque deve ser uma instrução da própria NBA, sabe? Tipo, você não pode agir mais como você vem agindo nos últimos anos. A gente vai te colocar na coleira de um jeito ou de outro, sabe? A gente vai te colocar na linha de um jeito ou de outro. Então, e depois do jogo, ele foi perguntado na entrevista, né? Como é que tinha sido, que ele não falou durante esses 5 jogos, esse tempo que ele ficou fora, ele foi perguntado e tal, ele falou que ele não se arrepende de nada do que ele fez, que sempre que um companheiro dele estiver precisando de ajuda, ele vai ajudar, mas a principal coisa que ele falou foi que a liga não pode punir ele pelo passado dele, pelo que ele fez, pelo que ele já pagou, né? E não sei se você concorda comigo, Igor, mas eu discordo muito dele. Eu acho que não só a liga Concordo. pode, como a liga vai. Porque ele não pode achar que ele é o dono da liga. A E liga é assim, feita dos jogadores. sim, e ele se entregou no que ele disse, né? Ah, a liga não pode tomar conta do que eu fiz no meu passado, mas ele nunca se assumiu culpado em todos os lances que ele se envolveu. No pisão no ano passado, nesse ano, na verdade, né? No peito do Sabonis, mas ele estava segurando o meu pé, foi movimento natural do corpo. No chute lá nas partes íntimas do Steven Adams, nos playoffs de 2016, mas era movimento do meu pé e tudo mais. Ele derrubando o James Harden na época que eles jogavam um no Rockets, outro no Warriors. Se eu não me engano, também em playoff, onde ele cai por cima do James Harden. James Harden com as mãos para cima, mostrando que não tá fazendo nada. Não, porque eu também deslizei. Então, assim, é incrível, né? É como as coisas acontecem com ele, né?
Ele nunca tem a autoria das coisas, mas agora ele foi lá e falou: a liga não pode me punir pelo que eu fiz no meu passado. Curioso saber disso. Ele nunca leva a culpa, né? É bizarro aquele lance. Qualquer pessoa que vê sabe que ele agiu de má fé. Ele atacou um jogador por trás. Uma pessoa, quando você ataca por trás, é covardia. Já começa por aí. E ele enforcou o Gobert, que obviamente estava chegando lá também para ajudar o companheiro dele. Mas eu não acho que o Gobert ia chegar para bater em Klay Thompson ou para, sei lá, tentar fazer alguma coisa, como é o jeito que o Draymond Green estava tentando fazer, puxando e tudo mais. Enfim, é de se lamentar uma pessoa com essa postura. E eu fico feliz que a arbitragem tenha um olhar mais duro nas atitudes dele dentro de quadra, porque ele começou sendo um personagem, o cara de um bom defensor e o trash talker, falavam que ele lembrava muito Bill Laimbeer, né, dos Bad Boys de Detroit e tudo mais, que falava, batia e tudo mais. Hoje em dia ele perdeu o basquete dele porque ele não agrega muita coisa mais no Warriors. Eu tô falando de um cara que jogou 33 minutos, teve 6 rebotes, 3 assistências e fez só 8 pontos, né? Isso para mim não é um cara que é tão imperdível assim no time. Enfim, só falei o que eu queria falar do Draymond Green. Tô entalado com ele há muito tempo e ele infelizmente cutucou o meu time, cara. Então, assim, foi motivação, foi isqueiro aí para eu falar tudo isso. Eu ia até te perguntar, mas eu acho que você já deu um pouco da sua resposta sobre o quão confiável, quanto o Draymond Green ele é uma necessidade para esse time de Golden State. Porque para mim, assim, eu discordo um pouco de você no sentido se ele é importante para o time dentro de quadro. Eu acho que ele é. Eu acho que ele é o melhor defensor do time. Ele marca sempre o melhor jogador do time, principalmente os grandes. Ele é um cara que roda bastante o sistema de pick and roll, de screens, né, para o Curry poder se movimentar sem bola. Ele é importante, mas ele sempre prejudica o time, em algum momento. Ele pode trazer muito mais benefício durante muito tempo para o time, mas vai chegar algum momento que ele vai prejudicar o time. E eu não sei se realmente. E claro, ele já renovou o contrato com os Warriors e tudo mais, mas eu não sei se isso é importante, se isso é. Já deu uma travada aqui, mas se isso é realmente interessante para os Warriors a médio prazo, né? Porque ele também já não tem tantos anos de carreira assim. Ele mesmo disse que quando chegar nos 15 anos de carreira ele vai querer parar. Mas assim, eu acho interessante a gente discutir sobre o quanto que ele ainda é uma coisa confiável, né? Uma pessoa confiável para o Golden State Warriors. Porque os Warriors trocaram de donos, né? O Bob Myers saiu, do GM, né? O Bob Myers saiu, veio o Joe Lacob agora. Então, assim, vamos ver, né? E falando em renovação, o Klay Thompson, cara, tem alguma coisa de errado acontecendo com o Klay Thompson. Cara, que Foi. bom que você comentou, hein? Porque quando eu fosse falar do Draymond Green, eu ia falar do Klay Thompson. Que bom que tá na pauta, então. Eu não sei se você chegou a ver isso, mas tem muita gente. Foi uma comoção da torcida dele, dos Warriors, pedindo pro Klay Thompson vir do banco. Ah, Não, e ele ficou puto na coletiva. Eu me colocar no banco? Você tá louco? Cara, assim, desculpa, a autocrítica ela é uma coisa muito boa pra gente evoluir como ser humano, sabe? E o Klay Thompson vem mostrando que ele é mimado, cara. Era um cara tão quieto na época de Warriors, claro, ele tava na sombra do Curry, tava na sombra até do Iguodala mesmo, quando chegou, né? Depois do Kevin Durant. Mas ele era um cara quieto, ele era um cara que não ia muito em polêmica. Hoje ele tá virando um ser humano que, assim, sempre ele tá emburrado, ele nunca tá feliz, nunca tá satisfeito, dá umas entrevistas sempre cabisbaixo, parece que tá cansado de jogar no Warriors, parece que tá cansado do time, da cidade. Cara, eu não consigo entender. eu acho que tem uma grande questão aqui, é porque ele tá procurando uma renovação. Esse é o último ano de contrato dele, né? Então ele tá procurando uma renovação e assim. Ele já deixou bem claro que ele tinha vontade, o pai dele jogou nos Lakers, né? Ele é de Los Angeles, ele tem vontade de jogar nos Lakers, né? Ele já falou isso há muito tempo, né? Claro que eu acredito que ele queira se aposentar como um jogador de Golden State Warriors. Mas, cara, você tá chutando, eu vou até pegar os números aqui,
rapidinho. Curi, enquanto você pega os números, deixa eu só falar daquela pergunta que você tinha me feito do Draymond Green, se eu concordava que ele continuava sendo útil para o time, tá? Pode responder. Então, a gente está falando de um cara que ele fez parte da dinastia recente da NBA, a maior dinastia recente da NBA, ele estava lá. Então, ele era um cara que realmente, na época dos títulos, tá? Ele era um cara que era um baita defensor de elite. Se eu não me engano, o título do Warriors, o segundo, com o Kevin Durant, ele é o defensor do ano. Então, assim, ele é um cara que a gente sabe do poderio defensivo dele. Mas beleza, eu não tô falando que eu quero ver o Draymond Green anotar 30 pontos por jogo. Eu sei que ele não é esse cara. Eu sei que ele não é o cara de chutar bola de três, apesar de ter uma média boa de três, mas eu sei que ele não é esse tipo de pessoa. Só que eu não vejo ele contribuindo em outra coisa a não ser screen. Porque a defesa dele, beleza. O Draymond Green tá marcando o melhor jogador do outro time. O Steve Kerr manda ele marcar o melhor jogador do time adversário, mas porque o Draymond Green é um trash talker, vai entrar na cabeça da pessoa e vai fazer o cara perder a linha. Beleza, isso é uma tática. Tranquilo. Porque para mim, como defensor, como um cara que contesta chutes, como um cara que tá bem marcando o adversário, o Andrew Wiggins cumpre um papel interessante no Warriors. Claro que não é da mesma importância e não tem as mesmas glórias que o Draymond Green teve. Mas o Wiggins se tornou um bom defensor na mão do Steve Kerr, né? Ano passado principalmente. Então, assim, o quanto vale você manter um Draymond Green que não tá barato no seu cap, só por ele ser um cara que é um trash talker e um cara que marca ok? Eu não sei se vale tanto a pena assim. Talvez o Curry, é uma demanda do Curry, ó, eu vou continuar aqui se vocês manterem os caras que eu gosto junto. Pode ser, pode ser. Mas se eu fosse o Warriors, eu buscava algum lugar pro Draymond Green, ou então, enfim, eu não sei se algum time vai querer trocar pelo Draymond Green. Não vejo também o que o Warriors pode receber de troca por ele. Mas é um cara que é aquilo que você falou, né? Ele ajuda tanto e tal, mas às vezes pode ser que ele não contribua, porque ou tá suspenso, como foi o caso agora no começo da temporada, ou ele é expulso por faltas, ejetado porque reclama com o juiz, tem falta técnica toda hora, né? Então tem que ver até que ponto. É um cara que já mostrou ser um cara agressivo com os jogadores do próprio Warriors, só ver o caso do Jordan Poole. Então tem que pôr na balança. O quanto que vale ter um cara desse no time? Só para fazer o Curry feliz. Ou se você pode liberar espaço, agora não mais, né? Mas liberar espaço no cap e tentar trazer um jogador aí que realmente ajude o Curry de outras formas, sem ser só pela amizade, né? Pois é, mano. Pois é, eu concordo um pouquinho com você, tá? Eu, eu acho que é de se pensar bastante, inclusive, o quanto que ele pode ainda contribuir com esse time. Porque a janela dos Warriors, ela tá se fechando, né? O Curry, claro, ainda é um extraterrestre, é um cara que, enfim, ele é o melhor arremessador da história do esporte, ele é um cara fantástico como pessoa, como jogador, e você precisa dar chance para esse cara competir por título, né? Então eu não sei até que ponto o Draymond Green ainda consegue contribuir 100% com isso, né? Mas voltando ao Klay Thompson, cara, eu sei que são 17 jogos, né? São 17 jogos e isso é uma amostragem pequena dessa temporada. Mas essa temporada o Klay Thompson tá com 15,3 pontos de média, 40% dos arremessos de quadra, 36% dos arremessos de 3 pontos. São os piores números dele desde a temporada de calouro, em 29 minutos por jogo, que é a segunda menor média dele por temporada. Só na temporada de calor ele jogou menos também. Então, assim, cara, são números muito abaixo para quem tá querendo uma renovação de contrato. Para quem não viu, o Klay Thompson falou no começo da temporada que essa foi a principal intertemporada dele, foi a principal pré-temporada dele, da carreira dele, porque ele tá precisando, ele vai precisar jogar pelo dinheiro dele e porque ele foi muito duvidado, principalmente nos playoffs do ano passado, ele não jogou bem, principalmente contra os Lakers. Então, assim, não vem correspondendo, né? E ele tem essa postura já desde aquela lista dos 75 melhores da história, né? Maiores da história que a NBA soltou, que ele ficou
muito ressentido por ele não estar, e eu concordo com ele, ele estaria na minha, tá? É a minha opinião. Eu não sei porque que o Anthony Davis está lá, não sei porque que o Lillard está lá. Enfim, para mim, eu não sei como é que o Dwight Howard não está lá, mas enfim, eu colocaria o Klay Thompson lá. Mas assim, desde aquilo, cara, ele sente que ele precisa provar um monte de coisa para todo mundo, sabe? E ele não vem conseguindo. Claro, ele foi muito importante no título dos Warriors há 2 temporadas. Ele foi. Sem ele, provavelmente o time não ganharia o título. Mas ele não é o mesmo Klay Thompson e talvez ele não consiga ser depois das 2 lesões mais sérias que você pode ter no esporte, que foi o que aconteceu com ele em anos consecutivos, né? Mas assim, eu acho que ele precisa. Ele não é um cara que depende tanto do físico, sabe? Ele é um cara que depende de acertar a bola na cesta, porque ele é um arremessador. Então, eu acho que ele consegue corrigir isso e ele precisa trabalhar. Ele precisa entender que ele não é intocável. Mas o Steve Kerr, de novo, o Steve Kerr é um cara paizão, um cara que controla bem o vestiário ali, mas ele é muito. Ele parece um pouco Tite, na minha visão, assim, sabe? De não questionar muito os medalhões e tal, porque às vezes para o time talvez seja melhor ele começar a vir um pouco do banco. Tudo bem que agora tá sem o Chris Paul, tá sem o Gary Payton, então talvez não tenha muitas peças para essa rotação. Mas eu acho que o Klay Thompson ele precisa dar uma resposta, cara. Não talvez seja o último ano dele em São Francisco. Não sei também, né, até que ponto que o Curry tem a influência com a diretoria para conseguir renovar com ele, né? Mas assim, é realmente o que você comentou, são números bem abaixo. A gente está falando de um dos melhores shooters da atual geração, né? Que é o Klay Thompson. Da Então a história, gente. para mim. Ele tá no top Ah, 5 da sim, história. sim, sim. Eu não sei se 5, mas top 10 com Ah, não, certeza. Igor. Em questão de média, em questão. Não tem como, cara. Me fala, tirando Curry e Red Miller e Ray Allen, me fala mais um cara que chutou mais que o Klay Thompson na história. Não De tem, 3, cara, não que eu tenho que tem. pensar muito aqui. Ah, o J.J. Redick é um cara que estava bem de 3. Não, mas não tem comparação com o Klay Thompson. O Klay Thompson tem 4 títulos, sendo importante. Ah, não, não, tudo bem, tá bom. Em Assim, tamanho, sim. Não, aí, pra mim, em ele. tamanho, ele é até maior do que o Red Miller. Em Ah, tamanho, sim, mas tipo, a por conta do contribuição estilo. das bolas de 3 pontos do Klay Sim. Thompson, elas são infinitamente mais que a do J.J. Redick, sabe? Em questão de médias Ah, de pontos, em questão tá. de porcentagem. Então, assim, o Klay Thompson, ele é espetacular. Ele fez parte da maior dupla de armadores da história do basquetebol americano. Talvez mundial, que é Curry e Thompson. Então, assim, ele precisa ter a mão na consciência e entender que ele precisa ser criticado e ele precisa melhorar. É isso aí, é o que você falou. Assim, é o que eu comentei mais cedo da autocrítica, né? Ah, ele é o cara que, pô, o repórter foi perguntar pra ele o que, que ele achava do pessoal falando dele ter que vir do banco. Aí ele dá uma resposta super grossa pro repórter. Ah, você acha que eu tenho que vir pro banco? Então, cara, não é isso. Então, ele tá assim em todas as coletivas. Ele mostra que ele tá insatisfeito com alguma coisa. Então, meu filho, se você não quer estar lá, sai. Eu só acho assim, você torce pro Lakers, Curi, ele é um cara bacana? É um cara bacana pra você ter no time, até porque a gente comentou aí, ele é uma arma no perímetro e o Lakers precisa de caras bons no perímetro, porque no garrafão você tem LeBron James e tem Anthony Davis. É o Chris Wood. Mas dependendo do quanto ele custa, eu não faria essa loucura, tá? Por mais que ele Ah, ame, por sim. mais que o pai dele jogou lá. Porque, por exemplo, pro Warriors, qual é o peso do Klay Thompson? Ele teve um jogo bem bom contra o Kings, né? Ele fez 20 pontos. Só que você teve o Wiggins com 29. O Curry também fez 29. Tudo bem, o Kuminga tá muito mal, né? A gente sabe disso. O Gary Payton, que é um cara que chuta bola de 3, se machucou. O Dario Saric é um cara que chuta bola de 3, mas ele não é a mesma coisa que o Klay Thompson, né? Ele é bem mais pesado e tudo mais. Então, assim, o que vale? Vale você renovar, fazer aquela sign and trade com o Thompson, com algum time? Pode ser. Ou então, o que eu acho interessante, até para o Warriors, é você deixar o Klay Thompson ir, vai para o time que ele quiser, o time que quiser ele, e tentar um jogador 3D, que é o que mais tem precisando de contrato, entendeu? Não, Aí você e pode ir o atrás de Klay um Buddy Hield, Thompson, que não é D, mas o Buddy e o Hield é um Klay cara que Thompson, até tá as bem. lesões, ele era esse cara, né? Ele era um dos melhores defensores da NBA, de perímetro. Sim, sim. Até a lesão do Aquiles foi.
Da questão do Do cruzado. joelho e do Aquiles, né? É que o Aquiles ele machuca na intertemporada, né? Mas assim, ele não é mais o mesmo defensor, isso é nítido. Mas ele é um cara que consegue matar a bola de 3. Isso é muito, muito nítido para mim. Ele consegue recuperar isso. Assim. A questão dele é se movimentar sem a bola ou conseguir fazer um drible para arremessar e acertar a bola. Então, acho que é questão de confiança. Eu acho que é questão de entender o momento que ele está passando e que ele precisa ir para a quadra, treinar. E ele é um cara de trabalho duro. O quanto que ele trabalhou para voltar depois das 2 lesões. Sabe? O mesmo público que, mano, fez ele chorar no dia que ele voltou, fez ele chorar de quanto que ele é amado em São Francisco, ele não pode chegar na entrevista e falar que ele não liga porque os torcedores falam, porque os torcedores pensam, só porque os torcedores não conseguem fazer o que ele faz. Sabe? É muito rude e mostra que ele tá num momento difícil de cabeça. Então eu acho que Quem ele conseguiu fazer o que ele faz lá foi banido do Chase Center, né? Que foi aquele cara que parecia com ele lá, que foi treinar. Cara, esse cara foi maluquice. Mas enfim, mas é isso, eu acho que eu ainda não descarto não os Warriors na pós-temporada, por mais que esteja em 11º agora, tem muita coisa para Cara, acontecer. o fator Curry pesa muito, né? Pesa Ele é muito muito, né? diferencial. Não tem como você apostar contra ele. Eu concordo. Mas enfim, acho que é isso. Falamos bastante sobre a NBA nessa uma horinha e pouquinho de programa aqui. Quer deixar mais algum recado para seguir nas redes sociais ou podemos seguir para o desfecho? Não, é só. Acho que no desfecho eu falo. A gente só tem que lembrar, né, o pessoal que está ouvindo aqui no YouTube, para se inscrever no nosso canal, né? Ativar o sininho, então sempre que tiver podcast ou qualquer tipo de conteúdo voltado a esporte, você vai ser notificado em primeira mão. Né? E seguir a gente nas redes sociais, o resto eu falo depois. É isso, meu mano Igor falou. Um grande abraço para vocês, bom final de semana. Tem bastante jogo da NBA vindo agora de sexta-feira, sábado, geralmente tem bastante transmissão. A partir da semana que vem tem as quartas, a reta final da Copa NBA. É a primeira vez que a gente está vendo isso, então vai ser bem interessante acompanhar. E agradeço a vocês pela companhia, pela oportunidade de estar assistindo, ouvindo a gente, né? Muito, muito legal poder participar de tudo e vamos por mais agora, sequencialmente, semana a semana, acompanhando a NBA até o final da temporada. Um abraço, Igor. Abraço, Pedro. Abraço também ao fã de basquete que ouviu a gente nessa uma horinha. Obrigado pelo apoio. Gente, só lembrando, tá? Se vocês puderem, agora sim falar. Segue a gente nas nossas redes sociais, tá? Acompanha a gente por lá, vai ter muito conteúdo legal. A gente está trabalhando sempre para trazer inovação e coisa melhor aí para vocês. Então, começamos essa semana com as lives, né? Com a live, na verdade, só foi uma. E pode ser que a gente vá aumentar esse projeto para basquete, para futebol americano, enfim, ou o Curi falando de algum assunto X, a gente está fazendo também os cortes. Então, estamos investindo para que seja um conteúdo legal para vocês consumirem. Tá certo? Curi, você vai querer encerrar ou quer que eu encerre por aqui? Não, só para dizer que a partir de agora a gente vai realmente manter o foco, continuar semana a semana. E semana que vem, às sexta-feira, às 10 da manhã, vai estar disponível para vocês mais um episódio de 3, provavelmente cobrindo aí grandes jogos da Copa NBA e também o que melhor já aconteceu na semana da NBA, tá bom? Um grande abraço para vocês, obrigado pelo carinho, até a próxima. Tchau, tchau!